Queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário você vai assistir esse vídeo. Eu vou deixar um versículo, mandamento da parte do Senhor. Está em João, capítulo 15, versículo 16. Jesus na reunião com os 11. Judas já tinha saído para traí-lo. Jesus disse: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vai de fruto e vosso fruto permaneça. Tudo o que pedir ao Pai em meu nome seja feito, será feito. Eu quero falar da escolha de Deus. Ontem eu ministrei um estudo. Ontem foi o jogo do Brasil. O Brasil ganhou, né? E estávamos na igreja cultuando e estudando sobre o livro de Ezequiel. E eu meditei no capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, onde fala da restauração nacional, espiritual do povo de Israel. E aplicando a igreja, a restauração em Cristo. E foi uma benção, mas uma palavra de Deus ali me chamou a atenção sobre a escolha de Deus. Deus mandou Ezequiel profetizar. Então a profecia é a mensagem do Senhor, conforme ali está alinhado na conformidade com Deus, no que Deus já estabeleceu na sua palavra, na sua lei. Então é só proclamar, é só falar o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Ele gosta, o que Ele desgosta. E Deus mandou Ezequiel falar a vontade divina, que era ali restaurar a nação de Israel, que estava dividida, e no futuro, no reinado de Cristo, Deus vai unificar o povo de Israel, não é? E eu, meditando hoje de manhã, levando minha esposa para o trabalho, comentei assim com ela sobre a escolha de Deus e a mensagem que Deus nos dá, quando Ele nos escolhe. Deus deu a mensagem ao profeta, e tantos escolhidos de Deus levaram a mensagem, quantos falharam na missão do Eterno, e Deus sempre foi substituindo, Deus sempre foi trocando, Deus sempre foi renovando. Por isso que Jesus fala em João 4, a mulher samaritana, que Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores. A palavra avodá, a palavra hebraica, fala de subordinação, prostração, serviço, temor, obediência, unicamente a Deus, quando se fala de adorar, não é? Então o diabo, ele conseguiu desviar vários israelitas, quebrando a aliança, tirando muitos do propósito divino. E Deus sempre procurou homens e mulheres fiéis unicamente ao Senhor, que é Espírito. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E hoje chegamos na presença do Altíssimo pelo Cristo ressurreto por Jesus de Nazaré. Então, amados, Deus, Ele nos escolhe para nos dar sua mensagem, levarmos e proclamarmos a sua vontade, que já está explícita na palavra dele. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é. E Deus sempre renovando. Isso me chamou demais a atenção. Quantas pessoas tinham a palavra do Senhor, mas não fizeram a vontade do Senhor, abandonou Deus, e Deus também abandonou, porque Ele disse: eu honro aqueles que me honram, os que me desprezam, desprezarei. Tá? Uma palavra dessa ali para o sacerdote Eli, corrupto, e o em Cristo não muda também não. O justo verá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. E quando recua, o justo recua, justificado pela fé, o que ele fez de bom é apagado. Como diz Ezequiel no capítulo 18, capítulo 24, 26 ali. É cancelado. E Deus sempre renova, porque Deus dá a palavra, é para obedecer, desobedece, dá lugar ao diabo, negligencia. Pessoas precisam saber de Deus, pessoas precisam ouvir sobre Jesus, e muitos não fazem isso. Deus vai atrás de outras pessoas. Isso me chamou demais a atenção meditando hoje. Deus foi atrás de mim, Deus veio a meu encontro, me dando sonhos, me dando muita revelação, e eu sei entender
e não sabia que ele tinha me escolhido para ser o mensageiro do seu santo evangelho. Olha que privilégio. E quantos ficaram para trás, quantos morreram, e o Senhor me conservando em vida, sabendo os perrengues, as lutas, os desprezos por causa do nome de Jesus, as batalhas infernais, as percas, porque é crente, e muita coisa, muita coisa iria passar, não é? Por causa de Jesus, traições dentro de igreja, falsos irmãos, falsas igrejas, pastores corruptos, pessoas que não vivem em prol do reino, pessoas que não imitam Jesus. Deus foi atrás de mim. Deus vai atrás de outros para levarmos a sua palavra. Então você que está me assistindo, que se abandonou a igreja, volte com muita pressa. E você que ainda não é cristão, Deus também está atrás de você. Deus lhe quer para levar a sua palavra. Assim como ele veio atrás de mim, assim como ele deu a palavra a Ezequiel, assim como o Senhor Jesus escolheu os 12 apóstolos e Judas abandonou, Matias entrou para continuar a proclamação do santo evangelho, das boas notícias eternas do Deus vivo, crente. Isso é deslumbrante saber disso. É entender que Deus deu tantas pessoas e poucas foram fiéis. Continuaram, né, o ministério de Jesus. E a maioria abandonou, outras se corromperam, outras ficaram atrás de dinheiro. E os verdadeiros cristãos estão ainda de pé, não é, no século XXI, pleno 2026, ainda estão de pé, fazendo a missão, cuidando de vidas, socorrendo, não ficando com luxo, mas socorrendo os fiéis. Oh glória! Isso é deslumbrante. Venha para Cristo, o Rei está voltando, e servir a Jesus é a melhor coisa do mundo. Eu agradeço ao meu Deus por ter ido atrás de mim e ter me confiado o seu santo evangelho. O apóstolo Paulo disse que Deus confiou a ele o evangelho. Então Deus me confiou o evangelho para estar aqui usando as redes sociais para levar Jesus aonde esse vídeo chegar. E já tive muitas decepções em igrejas, falsos crentes, falsas igrejas, um lixo. Mas glória a Deus que a fé está enraizada. E Maranata, ora vem Senhor Jesus, nosso alvo é o céu de glória. Vem para Cristo. É uma maravilha servir ao Senhor para levar o seu santo evangelho, e a gente vê pessoas vindo para Cristo sendo salvas do inferno. Tiago diz que aquele que converte uma alma, né? Deus perdoa uma multidão de pecados e tirou uma alma do inferno, diz o apóstolo Tiago. E que Deus nos ajude, que Deus nos guie para as almas que precisam de Cristo. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, compartilhe essa mensagem, que faça chegar em muitos corações que precisam de Jesus. Deus abençoe.